Os Estados Unidos da América. Uma terra de sonhos, esperança e liberdade para milhões. Mas no seu núcleo, a história da América é uma história de movimento, de pessoas vindas de terras distantes, trazendo culturas e ambições. Imigração não é apenas um capítulo, é a tinta com a qual toda a narrativa é escrita. Este é o nosso canal no YouTube. Assista, curta, inscreva e deixe seu comentário para que saibamos em que melhorar para um melhor conteúdo. Falar da América é falar de imigração. Os dois estão entrelaçados em um padrão de conflito, colaboração e sucesso. Ao dar um rosto humano às estatísticas, entendemos o verdadeiro impacto da imigração no cotidiano americano. Embora o debate sobre imigração geralmente foque em quem está chegando, é igualmente importante voltar o olhar para o passado e ver os verdadeiros americanos nativos que aqui já viviam. Agora, as experiências de quem aqui chegaram, como especialmente os primeiros americanos nascidos em solo americano e não nativos, porque os verdadeiros nativos foram e são os indígenas que aqui já viviam quando os europeus aqui chegaram. Como o fluxo contínuo de imigrantes afeta suas comunidades, suas perspectivas econômicas e seu senso de identidade? Vamos investigar as realidades enfrentadas por muitos cidadãos americanos, incluindo sua dependência de sistemas de apoio social. Isso inclui um exame honesto das dificuldades dentro da própria população que se considera nativa, como o problema urgente da falta de moradia, que afeta incontáveis indivíduos e famílias. Compreender esses desafios internos oferece um contexto crucial, destacando as pressões domésticas que frequentemente moldam a opinião pública e o discurso político sobre imigração, compondo um quadro mais completo do tecido social do país. Dentro desse grupo de americanos que se consideram nativos, há um segmento que merece nossa atenção máxima: os veteranos militares do país. Esses homens e mulheres fizeram sacrifícios profundos em serviço à pátria, mas o retorno à vida civil muitas vezes é marcado por imensas dificuldades. Vamos compartilhar estatísticas contundentes e relatos pessoais de veteranos que enfrentam traumas psicológicos, feridas invisíveis da guerra que podem levar ao desemprego, isolamento social e, em muitos casos, à falta de moradia. A situação desses veteranos é uma parte fundamental da história americana. Um lembrete sóbrio das obrigações da nação com seu próprio povo e um fator que pesa fortemente no debate sobre a alocação de recursos e prioridades nacionais, especialmente quando se discute o financiamento de programas para imigrantes versus necessidades domésticas. Acrescentando mais uma camada de complexidade a toda essa discussão está a máquina governamental e seu vasto poder financeiro. Nenhuma análise da sociedade americana estaria completa sem examinar os enormes pacotes legislativos que direcionam trilhões de dólares e moldam políticas nacionais por anos a fio. Nesse contexto, vamos destrinchar o conceito de um grande e belo projeto de orçamento, termo usado para descrever legislações de gastos abrangentes. Vamos explicar o que esses projetos envolvem, quais setores da economia e da sociedade eles impactam e como se tornam campos de batalha para ideologias políticas concorrentes. Essas decisões orçamentárias são onde debates abstratos sobre imigração e bem-estar social se tornam realidades concretas, determinando quem recebe o quê e quem fica para trás. Por fim, vamos explorar as controvérsias e possíveis consequências atreladas a esses gastos monumentais. A aprovação de um orçamento gigantesco nunca passa sem críticas, que levantam preocupações legítimas sobre dívida nacional, inflação e a sustentabilidade a longo prazo dos programas do governo. Vamos nos aprofundar nessas críticas, examinando as possíveis repercussões econômicas e sociais que podem surgir dessas escolhas legislativas. Ao conectar os pontos entre imigração, o bem-estar dos cidadãos nativos e veteranos,
e as decisões financeiras colossais tomadas em Washington, começamos a entender as forças intricadas e muitas vezes conflitantes que estão moldando o futuro dos Estados Unidos. Essa é a realidade complexa que vamos navegar juntos. Para compreender a imigração nos Estados Unidos, é preciso olhar para os números. Mais de 336 milhões de habitantes, sendo 86% cidadãos americanos e 14% estrangeiros. Uma das maiores proporções em um século. Esse grupo estrangeiro é diverso, vindo de quase todos os países, com destaque para México, China e Índia, e inclui cidadãos naturalizados, residentes legais, migrantes temporários e não autorizados. Cerca de 10,5 milhões vivem sem autorização, enfrentando desafios diários e estando no centro dos debates sobre reforma imigratória. A distribuição geográfica dos imigrantes está mudando, transformando o tecido social e cultural de todo o país. Por trás dos números, existem histórias humanas de sacrifício e resiliência. Maria fugiu da violência na Guatemala para dar ao filho um futuro melhor. Carlos chegou do México, trabalhou duro e hoje emprega outros imigrantes. Muitos enfrentam exploração e barreiras, mas seguem contribuindo e enriquecendo a cultura americana. A imigração é sobre luta, sucesso e a alma de uma nação. A narrativa da imigração fica incompleta sem ouvirmos as vozes dos brasileiros nativos e como as mudanças demográficas afetam suas comunidades. Para muitos, as mudanças são palpáveis e impactam o dia a dia. Em algumas regiões, há ansiedade econômica e medo de perder empregos. Em outras, moradores acolhem as mudanças e percebem impactos positivos. A imigração pode ser fonte de vitalidade e renovação para a comunidade. No fim, a experiência dos nativos é diversa, moldada por circunstâncias e valores locais. Em 2065, os Estados Unidos serão uma nação de minoria-maioria, impulsionada pela imigração. A população branca não hispânica cairá para cerca de 44%, enquanto hispânicos e asiáticos crescerão significativamente. Essa transformação profunda mudará a identidade nacional e será vital para a economia e a estrutura etária do país. Mas tudo depende das decisões políticas tomadas até lá. O futuro demográfico dos Estados Unidos ainda está sendo construído. Em 2065, a economia e a cultura dos Estados Unidos serão impulsionadas pela diversidade. Imigrantes e seus descendentes liderarão empresas, inovação e serviços essenciais, tornando-se o motor do crescimento. A cultura americana será um mosaico vibrante, misturando tradições, idiomas e sabores do mundo todo. O desafio será transformar essa diversidade em cidadania compartilhada, tornando o lema de muitos, mais verdadeiro do que nunca. O futuro da América em 2065 será moldado por debates intensos sobre imigração e aceitação social. As políticas adotadas hoje vão definir quem chega, como se integra e como a sociedade responde à diversidade. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal. O discurso político seguirá polarizado, com desafios e atritos inevitáveis. O sucesso dependerá da capacidade de promover coesão social, tolerância e uma narrativa de patriotismo inclusivo. A América de 2065 está sendo construída hoje, uma decisão de política pública e uma interação pessoal de cada vez. O debate sobre imigração é intenso, mas milhões de americanos nativos também enfrentam dificuldades profundas. Muitos dependem de programas como SNAP e Medicaid para alimentação e saúde. Outros contam com assistência habitacional para manter um teto. A pobreza atinge mães solteiras, idosos e famílias que perderam tudo. Em tempos de escassez, cresce a tensão sobre quem merece apoio. O desafio é construir uma sociedade que garanta dignidade e oportunidade para todos. A crise da população em situação de rua nos Estados Unidos é um reflexo devastador das falhas sociais e econômicas do país. Em qualquer noite,
mais de 650 mil pessoas vivem nas ruas, de Los Angeles a Nova York, em acampamentos que se tornaram paisagem comum. A falta de moradia acessível e o aumento dos custos de aluguel empurram famílias para a rua. Problemas de saúde física, mental e dependência química agravam a crise. A população em situação de rua é diversa, incluindo famílias, jovens, idosos e veteranos, todos precisando de respostas além do abrigo temporário. Os veteranos americanos são honrados, mas tragicamente negligenciados. Após servirem com sacrifício, muitos enfrentam uma nova batalha. O retorno à vida civil, marcada por solidão, traumas invisíveis e dificuldades de adaptação. Todos os dias, 17 veteranos morrem por suicídio, reflexo das feridas psicológicas profundas do serviço militar. Muitos acabam sem teto, vítimas de uma promessa quebrada. A presença deles nas ruas é um lembrete doloroso do quanto ainda precisamos cuidar de quem serviu. Para entender a crise dos veteranos, precisamos ouvir quem viveu isso na pele. Muitos voltam para casa sentindo-se estranhos em suas próprias vidas, lutando para se reconectar com a família. Mulheres veteranas enfrentam desafios únicos, como o trauma do combate e da violência sexual militar. Mas há esperança. Grupos de apoio e ONGs ajudam na reconstrução da vida e na busca por um novo propósito. Honrar os veteranos é garantir cuidado e apoio para que realmente possam voltar para casa. No palco da política americana, poucos espetáculos são tão grandiosos e decisivos quanto a aprovação de um projeto de lei orçamentária monumental, apelidado de Big Beautiful Budget Bill. É como um enredo de novela, mas com trilhões de dólares em jogo. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Esses projetos são verdadeiros baiões de dois. Agrupam milhares de páginas de financiamentos diversos em uma única votação, forçando os parlamentares a engolir o pacote inteiro ou arriscar uma paralisação do governo. Um apagão político que ninguém quer. São, basicamente, o plano de voo financeiro que determina como trilhões de dólares serão distribuídos, desde o bolo da defesa até o feijão com arroz da saúde, da infraestrutura que parece obra do DENIT, à rede de programas sociais que tenta dar um jeito na vida do povo. Ao misturar itens populares, tipo um mutirão para um ajudar o outro, com medidas polêmicas que mais parecem um imposto novo, criam-se negociações intensas e decisões de alto risco. É um verdadeiro jogo de cintura, digno de um malabarista. Muitas vezes, detalhes importantes são inseridos de última hora, como o último suspiro de um moribundo, tornando impossível a leitura completa antes da votação. É tipo tentar ler a bula de um remédio complexo em 5 minutos. O resultado é uma legislação que reflete as prioridades políticas do momento, com recursos para temas quentes como imigração, moradia, sempre um calo, e saúde mental. Que bom que está entrando na pauta. Defensores veem esses projetos como o jeitinho brasileiro para evitar impasses, uma forma de fazer a roda girar. Críticos, por outro lado, apontam para gastos excessivos e falta de transparência, como um balanço de padaria que ninguém entende. No fim das contas, o Big Beautiful Budget Bill é tanto uma ferramenta de poder, um verdadeiro cacique político, quanto um espelho das disputas e compromissos que definem o governo americano. É a democracia no seu modo mais bruto e, às vezes, mais confuso. A aprovação de um orçamento trilionário movimenta a economia, criando empregos e impulsionando setores como infraestrutura e energia. Defensores argumentam que esses gastos são investimentos estratégicos para o futuro do país, um verdadeiro plano de metas para o século XXI. Mas há riscos. Injetar tanto dinheiro pode gerar inflação, elevando preços e corroendo o poder de compra, especialmente dos mais vulneráveis. É como trocar os pneus do carro.
mas esquecer que tem que botar ar nos pneus. A dívida nacional cresce, já que esses projetos raramente são totalmente financiados, preocupando quem teme o peso para as próximas gerações. É o famoso deixar a conta para o filho pagar. O debate se resume a investir agora para crescer depois ou conter gastos para evitar crises futuras. É a velha história do farinha pouca, meu pirão primeiro, versus quem não arrisca, não petisca. O impacto vai além das fronteiras. A confiança no dólar e as relações comerciais globais dependem da saúde fiscal americana. Se a economia americana espirra, o mundo inteiro pega um resfriado. Provisões como subsídios e tarifas podem gerar disputas internacionais e afetar consumidores e exportadores. É como um filho pedir para o pai um pedaço de pão e o pai dar ao filho uma cobra. Cada decisão orçamentária ecoa no cenário global, moldando o papel dos Estados Unidos no mundo. É como um bater de asas de borboleta que pode gerar um tsunami do outro lado do oceano. O impacto real de um grande projeto orçamentário aparece no nosso dia a dia, onde prioridades concorrentes geram debates acalorados. Muitos veem a alocação de recursos como um jogo de soma zero, questionando gastos com imigração enquanto enfrentam dificuldades em saúde, educação ou moradia. Isso alimenta narrativas de divisão, com críticas de que o governo prioriza não cidadãos em detrimento dos próprios brasileiros. Mídias e redes sociais amplificam essas tensões, transformando debates fiscais em verdadeiras batalhas culturais sobre pertencimento e merecimento. Orçamentos que favorecem segurança de fronteira ou centros de detenção enviam mensagens claras sobre as prioridades nacionais. Por outro lado, investir em saúde mental e treinamento profissional pode aliviar tensões internas e promover inclusão. Cada escolha orçamentária tem consequências sociais reais, moldando a experiência brasileira e alimentando debates sobre identidade e responsabilidade. No fim, esses projetos refletem uma nação em busca de equilíbrio entre pragmatismo econômico e imperativos morais. A história dos Estados Unidos é um verdadeiro bordado de complexidades e contradições. E a imigração? A imigração está bem no centro dessa evolução. Projeções pintam um futuro de diversidade sem precedentes. Um futuro impulsionado pelos sonhos de quem chega e pelos desafios de quem já está aqui. As batalhas dos imigrantes, a resiliência dos veteranos, a vulnerabilidade dos cidadãos, tudo isso coexiste, muitas vezes disputando recursos e atenção, como em uma feira livre bem movimentada. O orçamento nacional, esse é o palco onde todas essas necessidades se encontram, revelando prioridades e ansiedades que vão lá no fundo da alma do país. Decisões como financiar muros ou moradias, ajuda internacional ou saúde mental, são como peças de dominó, um movimento aqui. E o efeito se espalha por tudo. Essas escolhas podem tanto alargar as divisões quanto construir pontes. Tudo depende de como a gente reconhece e equilibra as diferentes lutas. Sabe? O debate sobre imigração, no fim das contas, está amarrado, intrinsecamente ligado às questões sociais e econômicas internas do país. No fim das contas, todas as trajetórias estão entrelaçadas, como os fios de uma renda renascença, formando o tecido complexo da experiência americana. O futuro dos Estados Unidos exige que a gente deixe de lado as respostas simplistas e abrace a complexidade dos desafios que a nação enfrenta. Não se trata de escolher entre apoiar nossos cidadãos ou acolher imigrantes. É totalmente possível e, mais do que isso, necessário fazer as duas coisas. O verdadeiro entrave, a gente percebe, não é a falta de recursos, mas sim a falta de vontade política e de empatia. Para avançar, precisamos reconhecer que existem múltiplas verdades. O país é sim uma terra de oportunidades, mas também de dificuldades.
É fundamental ver as pessoas por trás dos números, sabe? Ouvir tanto o imigrante que chegou aqui cheio de esperança, quanto o veterano que deu a vida pelo país. Construir uma sociedade realmente inclusiva começa com o respeito e a escuta atenta das diferentes experiências de cada um. O nosso futuro, o futuro do país, depende da nossa capacidade de resgatar essa humanidade que compartilhamos e de investir em oportunidades para todo mundo. A escolha que temos é clara: ou mergulhamos ainda mais na divisão, ou buscamos uma união mais perfeita. E aí, a responsabilidade é de cada um de nós, de você, de mim, de contribuirmos para um país que realize seus ideais para todos, sem exceção. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário, e se inscreva no canal para mais conteúdos bons aqui no canal. Até a próxima, pessoal!